tudo bem? Hoje eu tô aqui para te mostrar como passar em um concurso público. Eu tô aqui num bate-papo tranquilo, vai ser mais uma troca de ideia. Eu queria até que você estivesse aqui na minha frente, de repente o diálogo ia ser mais legal, mas vai ser como você estivesse aqui na minha frente e vamos juntos conversar sobre como passar em um concurso público. Por quê? Porque eu quero que você tenha, assim como eu já passei em vários concursos, toda a tranquilidade, estabilidade e segurança que um concurso público pode te ofertar. Eu sei, tem muitas ameaças aos cargos públicos, mas ainda é um lugar seguro, principalmente em épocas como estamos agora, e todas as alterações que eu estou verificando não mostram que vai ser tão horrível pelos próximos anos. Então, é ainda um lugar seguro e eu vou te mostrar como passar em um concurso público, porque eles estão aí, as oportunidades estão aí. Todos os dias eu tô aqui no canal mostrando um monte de oportunidade. E a primeira coisa que eu quero que você pense comigo é o seguinte: se você for na internet, colocar como passar em um concurso, botar aí no Google, no YouTube, você vai ver um monte de regrinhas, inclusive as regrinhas que eu mesmo estou dando. Graças a Deus, boa parte das minhas dicas são bem colocadas, né? O pessoal compartilha bastante. E você pode olhar isso de uma maneira inocente, talvez, e ficar pensando, olha, estão aqui um monte de passos que eu tenho que seguir para passar em concurso público. Que legal, vou seguir esses passinhos e vou passar em concurso público. Mas eu quero que você pense um pouco diferente. Por quê? Porque esses passos que você vai encontrar são importantes, eles funcionam, muitos deles, principalmente os que eu passo, tem embasamento científico, mas você vai encontrar às vezes situações bem confusas. Tipo, eu vou te dizer, olha, um resumo é importante, uma revisão é importante. Outro vai dizer, não faça revisão, não faça resumo, você tem que ir direto para as questões, nem estude a teoria. Um vai dizer, não, olha videoaula, isso é perda de tempo. Outro vai dizer, videoaula é essencial para você aprender. Então isso pode gerar uma certa confusão. E é simples o motivo, e você vai ver pessoas dizendo, eu estudei dessa forma e deu certo, eu estudei da outra, e aí você vai olhar os primeiros lugares e também vai ver, olha, ele fez isso e deu certo, ele fez aquilo e deu certo, e quando você vai estudar, vai lá pro dia a dia ver que a coisa é um pouco diferente com você, talvez não funcione tão certo. Por quê? Por mais que tenha padrões e tenham situações que funcionam para a maioria das pessoas, tem muitas situações que não funcionam para você. Eu vou dar um exemplo. Um dos melhores métodos de memorização é o Palácio da Memória, que é você imaginar que está num quarto e as palavras que você tem que memorizar ali no quarto. Eu sempre tive muita dificuldade de estudar utilizando esse método, porque não sei porquê, simplesmente achava que dava muito trabalho, tinha dificuldade e eu não conseguia ver, porque me parecia que era mais só uma memorização, eu não conseguia compreender o conteúdo com esse método, mas todos os campeões de memórias utilizam esse método. E eu não utilizei ele para passar em concurso e passei. Então, conheço pessoas que passaram em concurso e também utilizaram o método. Ou também eu conheço pessoas que passaram em bom concurso utilizando o método de leitura dinâmica. E para mim, eu até consigo alguma coisa, mas não tão bem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que testar, não aceite receita de bolo. Eu não estou aqui para te dar receita de bolo, eu estou aqui para te dar dicas, mas dicas que têm que ser testadas no dia a dia, mas eu vou te mostrar o porquê. Claro, você tem que testar com embasamento, porque se a pessoa não disser o porquê, só diz faz isso, não diz o porquê, fica difícil a gente entender, né? Então a primeira coisa é teste e faça suas próprias regras. Não pense porque eu estudei de tal forma é a forma correta. Não existe uma forma correta porque eu funciono diferente de você. Se eu puder dar um conselho para todo que está iniciando no mundo do concurso é esse. Não se compare tanto, vá testando. E como é que você vai saber que está dando certo? Se você vê que está aprendendo, se você olhar, com o tempo você vai começar a fazer simulados, e nesses simulados você vai ver que o seu resultado está melhorando, o primeiro não está tão bom, o segundo melhora. Então é esses os parâmetros que você vai ter. E para passar em qualquer concurso, uma das ferramentas mais úteis são as revisões periódicas. Eu lembro, e eu sempre conto isso, a primeira vez que eu vi lá,
eu vi num tópico na internet alguém falando, olha, eu comecei a revisar e meu desempenho melhorou muito. Daí eu olhava aquela quantidade de PDF que eu tinha que ler, aquela quantidade de videoaula, eu pensava, nossa, eu não consigo nem ver essas aulas, como é que eu vou revisar? Eu não tenho tempo para isso. E ia tocando, estudando da maneira que eu imaginava que estava certa. E eu começava, olhava, nos simulados não estava indo bem, daí eu comecei a trocar uma ideia com esse pessoal que revisava e eu percebi que eles estavam certos, porque eles estavam melhorando o desempenho deles. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer revisões e eu percebi que o meu desempenho melhorou, mas eu fiz de uma forma intuitiva. Depois eu fui aprendendo que o método da repetição espaçada, que seriam as revisões, né, é um dos melhores métodos cientificamente comprovado, porque você precisa ver o mesmo conteúdo diversas vezes para o seu cérebro entender que é importante e precisa mandar para a memória de longo prazo. E depois que eu observei isso, depois que eu consegui botar isso na prática, meu desempenho melhorou muito. Então, se eu puder dar um conselho, faça revisões periódicas. Aí, como fazer revisões? Tem vários métodos. Você pode fazer revisão por meio de flashcards, você pode fazer, e a gente já conversa sobre isso, mapas mentais, você pode fazer revisões até por meio de questões de concurso. Fazer questões de concurso anteriores já é uma revisão. Seja qual for o método que você vai utilizar, você tem que fazer revisões de uma forma inteligente, de uma forma ativa. A maior parte das pessoas fazem revisões, pegam seus resumos e leem. Tem sua validade? Tem, porque você vai estar trazendo à memória uma informação. Mas o ideal é que você faça uma revisão ativa, que é você olhar o tópico e tentar lembrar de cabeça, ali de memória, tudo que você lembra do assunto. E depois ler e ver o que esqueceu. E nossa, é mesmo, eu esqueci isso. Tenho certeza que da próxima vez você vai lembrar daquele conteúdo. O que é importante é você rever periodicamente todo o conteúdo. Se você precisar saber mais sobre revisões, eu tenho material, peça nos comentários que eu posso te mandar material sobre isso, ok? E uma das formas mais comuns das pessoas utilizarem revisões é por meio de resumos. Você simplesmente pega todo o conteúdo importante e pega, sei lá, 20, 30, 40 páginas de uma aula e transforma em 1, 2, 3 páginas. É um método para sintetizar o conteúdo e é bom porque você consegue entender de uma maneira geral, ter uma visão geral do conteúdo e é importante, o próprio fazer o resumo já é uma coisa ativa, porque para fazer você tem que pensar, você tem que analisar, você vai estar dando trabalho para o seu cérebro e quanto mais trabalho você der, mais você vai conseguir memorizar aquele conteúdo e aprender aquele conteúdo. Algumas pessoas não são a favor do resumo porque acham que perde muito tempo. Eu particularmente acho bastante útil, eu sempre noto que quando eu faço o resumo a informação parece que se organiza melhor no meu cérebro. Mas é o que eu falei, não existe receita de bolo. E os resumos podem ser feitos de várias formas. Você pode fazer um resumo de um mapa mental, que é uma figura em forma de desenho, que no meio você tem o tópico e depois vai fazendo as ramificações para todos os lados. Você pode fazer o seu resumo como forma de flashcard, que é aqueles cartões que de um lado você tem a pergunta, de outro lado você tem a resposta, ele vai dar um pouco de trabalho. Pode fazer o resumo em formas de tópico, eu gosto muito, você coloca o tópico 1, tal assunto, e vai desencadeando as ideias, colocando umas dentro das outras. Pode fazer em forma de fluxograma, diagrama, pode fazer em forma escrita mesmo, em cartões coloridos. Não importa a forma, o importante é que ela faça sentido para você. Você ache ela, consiga organizar aquela informação de uma maneira inteligente. Minhas favoritas, eu gosto muito de mapa mental, gosto muito de flashcard e gosto muito de tópicos. São as 3 formas de resumo que mais fazem sentido para mim. O ideal é que você faça esses resumos à mão, mas também se você fizer eles no computador, eles são úteis também. Claro que tudo que você dá mais trabalho, você vai lembrar mais. Se você fizer à mão, com certeza você vai lembrar muito e muito mais. Algo muito importante para você que está se preparando para concurso é você ter um material de qualidade. No meu primeiro concurso, eu comprei aquela apostilinha de R$40 na esquina e joguei meu dinheiro fora, meu tempo fora, porque em vez de estudar por um material de qualidade, estudei por aquela apostila ruim.
E infelizmente não passei no concurso, mas era esperado, né? Eu esperava que não, mas aconteceu. Então eu diria o seguinte: procure bons cursos preparatórios. A maioria dos materiais, os melhores hoje em dia, são em PDF e videoaulas. Eu tenho um vídeo que são os melhores cursos preparatórios. Aí tem para iniciante, para avançado, para área policial, para área jurídica. Tenho compilado esse vídeo, você pode ver, estou deixando na descrição, porque eu selecionei aqueles que mais aprovam, aqueles que têm os melhores resultados, que têm os melhores professores, os melhores materiais, os mais confiáveis e os que têm menos reclamações. Tudo isso eu analisei e fiz aí o ranking para você, eu tenho certeza que vai te ajudar. E muitos deles também têm cupons de desconto, estou deixando também aí no link da descrição. Eu acho que uns 5, 6 deles têm cupons e nada melhor do que pagar menos um material de qualidade. Tá aí tudo na descrição. Mas o importante é você ter um bom curso preparatório. E o que faz um curso preparatório ser bom? Ter bons professores, ter uma boa didática, ter bons resultados. Eu acho isso essencial, a não ser que o curso seja novo, às vezes ele não conseguiu ainda ter resultado. Mas se o curso tem alguns anos, ele já deve ter bons resultados. Ele tem que ser confiável, então você tem que dar uma olhadinha nas reclamações deles. Isso tudo você precisa ver, ou eu vejo para você se você tiver alguma dúvida, porque eu já estou eu faço o ranking aí dos melhores cursos desde 2016. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários e a gente vê a qualidade junto do curso, ok? Coisa muito importante, a maioria das pessoas estuda, sabe disso, mas é sempre bom lembrar que você tem que fazer questões de concursos anteriores, principalmente se você já sabe qual vai ser a banca ou a empresa que vai organizar o seu concurso. Existem vários sites especializados e até os próprios cursos preparatórios te oferecem isso. O ideal é que você tenha um local que tenha as questões comentadas e você estudar as questões de concurso de uma forma inteligente, de uma forma ativa. Não simplesmente ver acertei e errei. Não, o objetivo não é saber se você acertou ou errou. É você depurar, é você ver em detalhes aquela questão, olhar com detalhes o enunciado, se entendeu o enunciado bem, se entendeu cada uma das alternativas. Às vezes as questões são de 5 alternativas. Se aquele assunto da outra alternativa você lembra bem, é importante você depurar, você se aprofundar nas questões e de uma maneira ativa, tentando lembrar, voltando na teoria. A questão é um melhor lugar para você revisar, porque você consegue voltar na teoria, ver aquilo que precisa ser revisto, e é algo mais prático que tem. Quanto mais prático, mais você memoriza. E se caiu uma vez, tudo tende a cair novamente. Outra coisa importante, as bancas têm umas malícias, uns jeitões, uma maneira de fazer as questões que costumam se repetir. E com o tempo você vai aprendendo o jeitão da banca. A Sebrasp tem um jeito, a FCC tem outro, a FGV tem outro. E você vai entendendo, olha, principalmente aquelas que caem em todos os concursos, como língua portuguesa, como matemática, você vai pegando o jeitão da banca. Isso é muito importante para o seu preparo, para você passar no concurso. No começo, quando você começa a estudar para concurso, é fácil se organizar, porque você começa ali 1, 2 materiais e vai indo. Com o tempo você vai notar que vai ter uma grande quantidade de materiais, revisões, fichas, arquivos de computador, apostilas em PDF para achar. E é importante você ter um mínimo de organização possível. Para quê? Para não perder muito tempo procurando. E às vezes você precisa de estar lá fazendo uma questão, não entendeu direito, precisa voltar num PDF, você não sabe nem onde está esse PDF. E tempo é precioso para quem está estudando. Então você vai ter que ter um mínimo de organização de material, uma organização também de um local de estudo. Um local de estudo organizado, ele mostra também uma organização mental, e você precisa de organização mental para passar no concurso. Então, se você está estudando num lugar muito bagunçado, muito dificilmente o seu cérebro vai se organizar também. Então, tem um lugar organizado, bem iluminado, silencioso.
Se o seu local de estudo for muito barulhento, coloque abafadores de ouvido ou coloque uma música calma de fundo, que de preferência que não tenha ninguém falando, porque músicas, não falando, né, cantando, porque músicas com vozes, às vezes a gente se distrai. Então uma música de fundo, às vezes sons da natureza, som de cachoeira, de oceano, eu não sei o que é aquilo, isso aí vai de cada um. Mas é importante você organizar o seu local de estudo, um local silencioso, organizar o seu material e principalmente organizar o seu método do estudo. Você vai ter que dar mais atenção para aquelas disciplinas que são mais importantes para o seu concurso e um pouquinho menos de atenção para aquelas que não são tão importantes. Você vai ter que dar mais atenção para aquelas que são mais difíceis e não dar tanta atenção para aquelas mais fáceis. Você vai ter que dar mais atenção para aquelas que têm mais conteúdo para estudar e nem tanto para aquelas que têm menos. Eu tenho uma planilha de estudo totalmente gratuita, você pode fazer o download dela, que ela meio que organiza isso para você. Estou deixando também na descrição aí, se precisar, pode baixar, é totalmente grátis, ok? Outra coisa importante para você se preparar para um concurso público, porque passar em um concurso não é aquela corridinha de 100 metros, é uma maratona de 40 quilômetros. Por uma corridinha de 100 metros, você dá um gás e chega lá. Uma maratona de 40 quilômetros, você vai ter que ter um preparo emocional, um preparo físico, uma motivação, uma estabilidade emocional muito grande. Então é isso que você vai ter que buscar em um concurso público. Vai ter momentos que você vai desanimar, vai ter momentos que você vai achar que não vale a pena, vai ter momentos que você vai achar que você não tem a capacidade de passar, que você é burro mesmo, vamos ser sinceros, você vai achar que é burro, que não consegue aprender nada, vai ter momentos que você vai achar que qualquer coisa é melhor que aquilo, e você precisa ter um equilíbrio emocional para manter essa disciplina de longo prazo. O que eu vejo que a maioria das pessoas não passam em concurso público porque não tem essa disciplina de longo prazo, não tem essa força de vontade de longo prazo e acabam desistindo. Então você vai ter que achar maneiras de se equilibrar emocionalmente. E aí vai de pessoa para pessoa. Talvez o que funcionou no passado funcione para você hoje. A maioria das pessoas faz ou meditação, exercício físico, boa alimentação, fazem terapia, às vezes é uma coisa muito complicada, procuram medicamentos. Tem várias maneiras de você equilibrar o seu emocional. Buscar na espiritualidade, tem diversas maneiras. Mas é aquilo que eu disse, você tem que encontrar a sua maneira de se equilibrar emocionalmente dentro das diversas possíveis. E isso é muito importante, porque senão você vai desistir. Concurso público não é para amador, você vai ter uma corrida grande aí pela frente, você precisa ter toda essa ajuda da volta, toda a ajuda do seu corpo, toda a ajuda da sua mente. Isso tudo tem que estar muito bem calibrado para você conseguir chegar ao final. E o final vale a pena, porque você vai passar e vai ter toda a tranquilidade que você está tanto esperando. E vale a pena, eu posso garantir, porque isso já aconteceu comigo, eu sei que vai acontecer com você também. Outra coisa que eu acho interessante é você buscar maneiras diferentes de guardar a mesma informação. Vamos dizer que você vai estudar uma matéria de direito. Aí você pode ver uma videoaula, fazer um resumo do assunto, ler o seu PDF, fazer questões do assunto. Você tem uma variedade de opções para ficar exposto àquele conteúdo. E quanto mais opções você tiver exposto, melhor você vai funcionar. Porque vai atingir formas diferentes do seu cérebro. Quando você vê a videoaula, vai ter muito visual, porque se o professor fizer um gráfico ali, talvez o auditivo pela voz do professor falando. Quando você vai para o PDF, você vai conseguir ter aquele momento que é geralmente quando você aprende no PDF, né? O seu momento de leitura calma, de compreensão mais aprofundada do conteúdo. Você vai conseguir talvez fazer um resumo, vai trabalhar suas habilidades de resumir, talvez o mapa mental vai trabalhar sua habilidade espacial, talvez você vai fazer uma questão e vai trabalhar trazer à memória coisas que você aprendeu. Então, quanto mais exposto você for, mais áreas do cérebro vão se conectar e melhor você vai ter aquela informação. Claro, se você está com pouco tempo, escolha uma fonte, aquela que funciona melhor para você e vai. Mas se você tiver mais tempo, vê a videoaula, leia o material complementar, faça o resumo, faça a questão,
se exponha ao máximo possível, porque você vai ver que vai valer a pena. Algo muito comum para a maioria dos que estudam e se preparam para concurso público é a pessoa pegar uma matéria ou duas matérias e estudar aquela matéria durante semanas e semanas ou meses e meses, e às vezes estudando apenas uma disciplina no dia inteiro. Alguns estudos indicam que isso não é o ideal. Por quê? Porque você precisa de... O seu cérebro ele consegue se concentrar no máximo 30, 40, 50 minutos. E você precisa dessas quebras para conseguir voltar a se concentrar. Então, se você ficar estudando aquela mesma disciplina o dia todo, talvez o seu cérebro não entenda que está tendo essa quebra. Agora, se você estudar 30, 40, 50 minutos de português, depois mais 30, 40, 50 de matemática, mais 30, 40, 50 de direito, essa quebra faz com que a sua concentração aumente. Por quê? Porque muda o foco. E todos os estudos indicam que é o melhor método. Por isso que eu até indico o método do ciclo de estudos. Se você não sabe o que é ciclo de estudo, coloca aí nos comentários que eu te mando o material. Mas bota assim, eu preciso saber o que é ciclo de estudo que eu te mando, ok? De qualquer forma, é importante você tentar pelo menos intercalar as disciplinas. Intercale disciplinas que você gosta com as que não gosta, disciplinas de raciocínio com disciplinas mais teóricas, disciplinas mais filosóficas com mais práticas. Claro, nem sempre dá para fazer isso, mas se você puder fazer, faça. Mas como eu disse, nem tudo é receita de bolo. Se funciona para você uma disciplina o dia todo, continua, vai firme. Só que a maioria das pessoas não funciona, então tome cuidado com isso. Outro erro muito comum, e isso acontece comigo e acontece com a humanidade, é você estudar, deixar as abas abertas, o WhatsApp aberto, o Facebook aberto, vários sinaizinhos, vários aplicativos chamando. Isso acaba te desconcentrando. Você, no momento de estudo, o ideal é que você feche todas as abas, deixe o celular no silencioso, de preferência deixe o celular em outro lugar e tenha um foco total ali naquele momento. Você não consegue ser multitarefa. Alguns estudos indicam que você consegue fazer no máximo 3 tarefas no momento. Mais ou menos concentrado, bem concentrado apenas uma. Então que essa única tarefa seja o estudo. Eu sempre sugiro que você tenha um papel ao lado dos seus estudos e tudo que vier à mente, coisas que você tem que fazer, anota e no seu intervalo faça. Tem que pagar a conta, tem que ligar, tem que mandar o WhatsApp, vá anotando e depois faça. Outra coisa importante para você passar em concurso é você ter intervalos regulares. Você, como eu disse, você não vai conseguir se concentrar durante muito tempo. Então estude lá seus 30, 40, 50 minutos, dê um intervalo de 10 minutos, depois estuda mais um pouquinho, dê outro intervalo e depois dá um intervalo maiorzinho. Tem o método Pomodoro que trabalha muito bem com isso. Se você não conhece, coloque aí nos comentários que eu te mando o método Pomodoro. Mas é importante você ter esses intervalos para dar uma relaxada. Se você ficar muito tempo em cima da apostila, você não vai aprender. O nosso cérebro cansa. Você precisa desses intervalos. E eu sempre recomendo, nestes intervalos, você se dar pequenas recompensas. Coisas que você gosta. Come uma balinha, toma um cafezinho, toma um chazinho. Sei lá, faça alguma coisa legal, caminhe, dê uma volta, ligue para alguém, eu não sei. Alguma coisa que te dê prazer, uma coisa rápida nesses pequenos intervalos. Porque isso vai te incentivar a continuar nessa maratona. É cansativo ficar muito tempo estudando, você precisa se dar prêmios. E eu recomendo também você dar uma grande recompensa ao final do seu dia de estudo. Então já chega de manhã, olha, se hoje eu conseguir estudar tudo, eu vou sair com os amigos, eu vou jogar vôlei, eu vou, não sei o que é importante, o que você gosta, mas faça, se dê uma grande recompensa, eu vou ver a Netflix, eu não sei. O que for legal, se der uma grande recompensa no final do dia, faça esses tratos com você mesmo, você vai ver que vai conseguir manter a motivação por um pouquinho mais de tempo, acho que até um pocão mais de tempo, né? Essas são algumas dicas para você realmente passar em um concurso público. Além disso, você tem outras dicas que eu não vou conseguir colocar aqui, né? Você tem que escolher uma carreira, conhecer bem as carreiras, tem vários métodos de estudo e memorização que a gente pode pensar, a gente pode conversar isso em outras aulas,
Mas também eu tenho o curso Aprovei, logo logo vai estar abrindo, eu vou estar abrindo ele logo logo, que pode te ajudar nisso também. O que precisar, estamos aí, eu estou aqui para te ajudar. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários e dá um joinha aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de dar um valeu nos comentários, sempre incentiva o canal. E lembrando sempre, eu estou aqui para te ajudar a aprender para você conseguir toda essa tranquilidade, segurança que o cargo público pode te oferecer. Valeu e abração!